Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor Tiago Araújo aqui na área, guerreiros e guerreiras, Caveira. Muito obrigado pela tua presença, pela tua inscrição, por estar aqui no nosso canal estudando. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí, compartilhe o nosso vídeo que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Gente, olha só, eu estou colocando aqui, estou disponibilizando essa aula do módulo de atualidades da minha plataforma, a plataforma para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, no estilo da Banca FCC, conteúdo 100% atualizado, com questões no estilo da banca. Para você que não é meu aluno ainda, aqui embaixo na nossa descrição, você tem o link para a compra do nosso material. Você pode adquirir, o acesso é de 1 ano e você paga uma única taxa, a taxa de R$ 57,90, e você pode ser meu aluno aí, vem estudar comigo que vai dar certo. Ó, fica à vontade para estudar, essa nossa aula é a primeira aula de globalização, se liga no estilo, se liga na vibe, dá uma olhada aí no conteúdo que é disponibilizado e vem comigo que vai dar certo. Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço e bons estudos. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Guerreiros e guerreiras, Caveira! E aí, galera, tudo certinho? Professor Tiago Araújo aqui na área, professor de Geografia, Conhecimentos Gerais, professor de Atualidades. Bom, estou aqui para trabalhar com você a parte específica de Geografia e também de Atualidades. Nessa nossa aula agora, nós vamos tratar de Atualidades, esse é o nosso módulo aqui, é o nosso módulo geral de Atualidades. E eu quero com você estar trabalhando os principais conteúdos, as principais áreas de conhecimento. E a gente vai levando todo o assunto, a gente vai trabalhando passo a passo, cada característica, como elas estarão em nossa prova. É bem interessante a gente trabalhar isso daí, porque quando a gente fala de atualidades, o aluno ele sempre tem em mente o seguinte, ele faz, pô professor, será que eu vou ter que estudar a parte de atualidades, toda ela de 6 meses para cá? Cara, eu vou te dizer uma coisa, não é assim que atualidades para a FCC funciona, tá? Não é assim que ela funciona. Eu vou dizer a você que quando você estiver estudando a parte de atualidades, tenha na sua mente o seguinte, que a base da atualidade para você poder estudar cada um desses pontos aí, cada um desses conceitos, você tem que estudar o que está no edital, o edital pelo edital. Não vá nessa de você, eu vi em determinado lugar, em determinado ponto, que eu tenho que estudar isso, isso, isso e aquilo. Não, não é assim. Por exemplo, o nosso edital tem assim, ó, colocar aqui para você, globalização, Aí o que é que o edital, a FCC, ela coloca para você? Ficou torto aqui, né? O que é que ela coloca para você? Ela pega esse assunto aqui de globalização, e aí ela joga conceitos, tá? Ela joga o termo conceito para você poder conceituar efeitos e implicações, olha só, implicações sociais. Se liga, olha aí, tá dando para ver direitinho aí? Conceito, deixa eu aumentar aqui para você dar uma olhada. Ó, efeitos, conceitos e implicações sociais. A primeira coisa que eu quero que você entenda quando a gente fala nessa questão da globalização está vinculado diretamente a o que é a globalização, o que é a base, o que você entende por globalização. Essa é a principal característica que eu quero trazer para você. Quando a gente fala globalização, a primeira coisa que eu tenho em mente
que a globalização é um fenômeno. É um fenômeno global. Professor, como assim? Quando a gente fala que a globalização é um fenômeno global, estamos tratando de uma base, aqui ó, base de integração, política, base de integração política, econômica, social, cultural e principalmente, tá dando para ver direitinho? E principalmente ambiental. Tenha isso em mente. É uma integração. Lembrem dessa palavrinha aqui, ó, termo integrador. A globalização, ela integra o que, professor? Ela integra os espaços. E esses espaços são espaços tipicamente mundiais. Através de quê? Através da política, através da economia, através dos fluxos sociais, através dos fluxos culturais, principalmente os culturais, e também dos fluxos ambientais. Então, a partir do momento em que eu falo que a globalização é um fenômeno que tem como braço o sistema capitalista, a base capitalista de produção. Então eu digo aqui, ó, eu posso puxar uma setazinha para cá e eu posso colocar, tá? A globalização, além de ser um fenômeno, é uma base capitalista. Professor, eu não consigo entender a relação do sistema capitalista com a globalização. Olha só, deixa eu dizer uma coisa a você. A partir do momento em que nós temos o sistema capitalista, que ele vai ter aí 4 fases. O capitalismo ele vai ser comercial, ele vai iniciar lá no fim do feudalismo, como resposta ao absolutismo. Ele vai dar início às expedições marítimas. Quando esse capitalismo ele dá início às expedições marítimas, sabe o que acontece? Você tem a primeira característica da globalização. Qual é a primeira característica? É a Carta de Pero Vaz de Caminha. Quando ele pega o território brasileiro e ele descreve muito bem todas as características do Brasil para a coroa portuguesa. E aí, quando ele passa por toda essa expedição, ele chega ao século XVIII e XIX. O século XVIII e XIX é marcado pela Revolução Industrial. O capitalismo ele não deixa de ser comercial, mas ele se torna industrial. E aí vem Inglaterra, Europa, século XIX, vem a terceira fase, que é o capitalismo financeiro, não deixa de ser comercial, não deixa de ser industrial, mas ele se torna financeiro. E aí vem a quarta fase, que é o capitalismo informacional, que é exatamente a globalização. Então eu posso dizer, professor, que a globalização é um fenômeno do capitalismo. Eu posso utilizar esses dois termos ambíguos? Não pode. Eu posso dizer que a globalização é um capitalismo? Também não. Mas você pode dizer que a globalização é uma característica que surgiu mediante os efeitos do sistema capitalista. Deu para você entender? A partir do momento em que o capitalismo ele proporciona a liberdade financeira, a individualidade de produção, a partir do momento em que o capitalismo ele proporciona o livre mercado, a livre base de produção, o que é que ele vai fazer? Ele vai tornar o mundo cada vez mais competitivo. E essa competitividade é exatamente o que nós estamos vendo aqui. É a globalização dos meios
econômicos. É por isso que lá no nosso edital nós temos a questão social, temos a questão cultural, temos a questão econômica. Então, tudo isso está completamente correlacionado. Deixa eu ver se eu me enganei aqui em alguma coisa. Deixa eu ver se eu me enganei aqui. Cultural, econômico, conceito, beleza. Nós não temos a questão ambiental explícita no nosso edital. No entanto, a globalização ela tem processos evolutivos. Ela apresenta 4 fases. A fase que nós temos a primeira das expedições, nós temos a segunda fase, que é a fase da Revolução Industrial, a terceira fase, que é a base do financeiro, e temos a informacional. Se liga, mas professor, então quer dizer que a globalização ela começa lado a lado com o capitalismo? Sim, é o que eu acabei de falar, a base capitalista. Quando o capitalismo ele vai evoluindo, a globalização também vai evoluindo, porque o capitalismo ele utiliza a globalização como ferramenta. A ferramenta para entrar em determinado território, para romper barreiras. Então é uma base capitalista, olha só, pois, eu posso até colocar isso aqui, ó, pois apresenta um sistema evolutivo. Aí tudo bem, um sistema tipicamente evolutivo. Quanto maior é a expansão do sistema capitalista, maior também será a evolução da globalização. Lembrem também que a globalização, além de ser um fenômeno global, é uma aldeia global. Ô professor, aldeia global? Eu tenho fenômeno global, certo? Que é um braço tipicamente capitalista. E o termo aldeia global, o que significa? É a interação. Aqui eu não tenho a integração, o mundo integrado, aqui eu tenho a interação ou mundo interligado. Interligado. Caramba, professor, agora eu entendi. Muito bem. Quando você fala nesse termo aqui, ó, a interação, cara, o principal processo interativo, o principal processo integrativo da globalização, nós vamos chamar de... Qual é? O que é que nós estamos fazendo? Você pode estar assistindo essa aula offline. Você pode estar assistindo essa aula off. No entanto, essa aula off, você teve a necessidade de baixar essa aula através do aplicativo Spackle, né, da Hotmart. Você teve a oportunidade de baixar essa aula. Só que essa aula ela foi baixada com o quê? É isso aí que você tá pensando. Através da internet. Internet. E aí sim, hein? A internet, ela é a principal. Coloca aí no teu resumo comigo. A principal característica da globalização. Fácil, né, até agora? É a principal característica da globalização. Ok? Deu para entender? Até aí? Tudo certinho? Fácil, né? Até agora foi fácil. Tranquilo. Muito bom. Então, ó, fenômeno global, base capitalista, aldeia global, internet. Agora tem uma coisa interessante aqui. O que a internet ocasiona? O que a internet proporciona ao mundo que é integrado? E por que
a internet integra esse mundo? Eu quero fazer essa pergunta para você. Por que a internet? Por que a internet influencia diretamente a globalização? Porque ela vai, além de interligar os espaços, ela vai interagir com os espaços, ela vai romper barreiras. Professor, esse rompimento de barreiras é o quê? Vamos lá. Essas barreiras, elas são barreiras sociais, elas são barreiras políticas, elas são barreiras culturais, são barreiras alfandegárias, são barreiras territoriais, são barreiras regionais e são barreiras ambientais. Olha aí. Eita, professor, muito bom, hein? Então quer dizer que há um típico encurtamento das distâncias através da internet. Sim. E aí você coloca isso daqui, ó. Encurtamento das distâncias. O encurtamento das distâncias. Olha só que legal e como é fácil esse nosso assunto sobre a globalização. Beleza? Então a globalização tem esse fator, tem essa característica. E quando no nosso edital ele diz, aqui é a base conceitual, é o conceito. Ó, a globalização é um fenômeno global de base de integração política, econômica, social, cultural e ambiental, que tem como braço do capital, que é um braço do capitalismo, pois apresenta um sistema evolutivo de aldeia global, proporcionando uma integração do mundo interligado, sendo a internet sua principal característica, rompendo barreiras através de todas as características, encurtando as distâncias. Esse é o conceito da globalização. Está tudo aqui. Se você for conceituar a globalização de outra forma, você vai ter que utilizar os embasamentos do geógrafo Milton Santos. E aí você tem que ir para os livros de Milton Santos. Está aqui a definição do que seria a globalização. Preste bastante atenção nisso daí. Ok? Olha só, um outro ponto interessante está relacionado aos efeitos e implicações da globalização. Vamos colocar aqui os efeitos e implicações. Efeitos e implicações sociais. Não são implicações econômicas. Não são implicações econômicas. São implicações tipicamente sociais. E isso eu quero que você entenda comigo muito bem. Os efeitos, quando a gente fala de efeito e implicações, é tipo assim, efeito e consequências. Consequências. Quais as a palavrinha é essa? Quais as consequências da globalização em meio aos efeitos que ela ocasiona na sociedade? Agora, essa sociedade aqui, professor, é uma sociedade brasileira ou mundial? No geral. No geral, tá bom? No geral. Eu tenho pontos interessantes que nós temos sempre que entender, formando aí um pensamento legal sobre a questão dos próprios efeitos do mundo globalizado. Tá? O geógrafo Milton Santos, lá por volta dos anos 90,
ele sempre alegou que a globalização seria um descontrole do mundo interligado. Que o mundo interligado seria uma grande e forte tendência para o futuro. Para o futuro. No entanto, assim como o joio e o trigo, a globalização iria cada vez mais unir-se. Mas, professor, como assim a globalização iria se unir? Se você pega a globalização de maneira geral, ela vai ter uma influência em que essa influência ela vai estar ligada diretamente ao cunho social. Eu quero começar primeiro com as questões negativas. Nós vamos falar sobre os efeitos negativos. Os efeitos negativos da globalização. E aí eu quero trabalhar com você cada um deles. Os efeitos negativos relacionados à sociedade. Está relacionado à sociedade. Nós vamos ter aqui a fragmentação dos espaços. Professor, quando o senhor fala de fragmentação dos espaços, está falando da questão territorial? Não. Eu estou falando de uma fragmentação dos espaços sociais. Aqui você vai ter o sistema de exclusão. Uma sociedade cada vez mais excluída. Excluída de quê? Excluída de uma padronização de mercado, excluída de regiões que são conhecidas tipicamente por causa da sua alta socialite. Já ouviu falar nisso, né? Cara, você tem as praças de alimentação lotadas, mas existem shoppings em que as praças de alimentação, algumas são totalmente diferentes. Você tem uma área, que é uma área de classe média, e você tem outra, que é uma área de classe média alta. Mas, professor, o capitalismo é um sistema tipicamente meritocrático. E eu estou dizendo que isso é errado? Estou dizendo que isso é ruim? Não. É uma consequência negativa da globalização. Por quê? Porque a fragmentação dos espaços e a exclusão faz com que a sociedade ela venha a ser dividida, sabe em quê? Ela venha a ser dividida em classes. Divisão em classes sociais. Mas as classes sociais, professor, não é uma característica típica do capitalismo, não? Sim, é uma característica típica do sistema capitalista. Onde esse sistema capitalista, ele está vinculado diretamente à globalização e vice-versa. Ok? Nós temos aqui a segregação territorial. Segregação territorial. Professor, essa segregação territorial é o quê? Você já ouviu falar em condomínios fechados? Pois bem, tá aqui, ó. Condomínios fechados. Eita, condomínio fechado. Professor, eu moro em um, beleza. Por quê? E aí vem uma pergunta interessante. Por que você mora em um condomínio fechado? Eu vou responder a você. Não é por causa do luxo apenas, não. É por causa da difusão da violência urbana. E aí? Olha, duas características apenas dessa questão das implicações sociais que a globalização ela ocorre. A exclusão em classes sociais, a segregação territorial, onde a população ela vai estar concentrada em determinadas áreas, em determinadas partes, e
nós não vamos colocar tudo, mas as principais. Por último aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui a chamada má distribuição de recursos. Eita, professor. Essa má distribuição de recursos, estamos falando de quê? Nós estamos falando aqui desde má distribuição de recursos naturais, quanto também a má distribuição de recursos financeiros. Aqui o buraco é mais embaixo, viu, galera? Ali na questão financeira, o buraquinho é mais embaixo, porque aí tem muito conteúdo para você desenrolar aí. É muita coisa, é muita coisa. Bom, eu iria colocar aqui os pontos positivos, mas eu vou colocar aqui desse lado, tá? Eu vou colocar aqui desse lado. Eu quero só colocar alguns aqui, que eu estou com alguns na cabeça, não posso deixar passar, porque vai que cai em prova, né? Vamos lá. Nós vamos ter também, dentre as características negativas, nós temos o aumento do desemprego. Sabe por quê? Porque a globalização, ela exige que você venha a ter, desculpa, a globalização exige que você venha a ter uma boa qualificação. É tanto que hoje, dentre as principais empregos, né, os trampos que nós temos hoje, os principais é o TI. Antes, para você ganhar muito dinheiro, você tinha que trabalhar em engenharia, direito, medicina. Hoje não. Hoje o TI, a área de TI, de engenharia de software, está gigante no mercado. Principalmente trabalhando home office, né? Então isso daí é extremamente revolucionário. Uma das características da globalização e uma das grandes consequências da pandemia foi a descoberta de um trabalho home office dando tão certo quanto um trabalho presencial ou semipresencial. Só que aqui, no desemprego, nós vamos ter dois tipos. Nós teremos o desemprego estrutural e nós teremos o desemprego conjuntural. Professor, qual a diferença entre os dois? Cara, o estrutural é o desemprego propriamente dito, é aquele desemprego onde a pessoa ela é posta para fora do seu trabalho, né? E o desemprego conjuntural, ele é tecnicamente proibido no Brasil. O desemprego estrutural é o desemprego em massa, né? É o desemprego em que você tem um alto número de pessoas sendo demitidas, ok? É o desemprego estrutural e o desemprego tipicamente conjuntural. Bom, nós vamos ter também a questão ainda no social, o aumento das desigualdades sociais. O aumento das desigualdades sociais. Isso aqui vai diante de muita coisa, isso aqui vai ao encontro de muita característica, tá? Então isso daí termina formando uma exclusão de maneira geral, enquanto você tem a segregação de uma sociedade que é fragmentada devido à sua divisão de classes. E por último, nós temos a forte dependência econômica. Está aqui, ó, a forte dependência econômica. Ah, professor, então fechou. Fechou, exatamente. A forte dependência econômica. Deixa eu sair do meio para você bater um printzinho, tá? Deixa eu sair da frente aqui para você bater um print. Aqui, pronto. Eu pensei que eu não tinha tirado o foco. Mas agora vai. Bata um printzinho aí bem massa. Para você não perder. Então vamos dar uma revisada, porque está faltando a nossa parte 2 dos aspectos positivos, tá? Então vamos lá. Vamos
conceituar aqui a globalização. A globalização é um fenômeno de base integrativa entre os espaços, unindo a política, a economia, a sociedade, a cultura e o meio ambiente, sendo um fenômeno tipicamente capitalista, apresentando um sistema evolutivo, desenvolvendo um panorama de aldeia global com base na interação no mundo interligado, sendo a internet sua principal característica globalizada, encurtando as distâncias e rompendo barreiras em todas as aulas da sociedade pós-moderna. E aí? Fechou. Dentre os efeitos e implicações sociais, nós podemos utilizar o termo consequências. Falamos agora sobre a questão negativa e vamos para a nossa parte 2, tratando os efeitos positivos. Dentre os efeitos negativos, nós temos a fragmentação dos espaços, que é a exclusão, a divisão em classes sociais, a segregação territorial, que é a base dos condomínios fechados e a difusão da violência urbana, a má distribuição de recursos naturais e financeiros, o aumento do desemprego estrutural e conjuntural, o aumento das desigualdades sociais e a forte dependência econômica. É uma das principais características voltadas ao panorama de implicações sociais dentre os efeitos da globalização. Beleza? Tudo certinho? E aí, curtiu essa aula? Vai lá no grupo do WhatsApp, vai lá no nosso grupo de alunos, fala que gostou da aula, que isso daí é fantástico para o professor e para a equipe que trabalha comigo. E o pessoal adora quando vocês gostam da aula e acham aí a aula monstro, beleza? Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Vamos continuar agora a nossa parte 2 falando sobre os efeitos positivos da globalização na sociedade. E antes de terminar, essa questão da forte dependência econômica é o endividamento. Beleza? Tudo certo? Forte abraço.